Olá, boa tarde. Você vai saber hoje no Jogo Aberto Rio. Novo reforço do Botafogo chega e fala em revanche contra o Flamengo. Renato Gaúcho surpreende e testa 3 atacantes. Rio de Janeiro sonha ser sede das Olimpíadas de 2016 e o seu clube em primeiro lugar. E o Jogo Aberto de hoje começa com os destaques. O primeiro do jornalista convidado, Carlos Alberto Paris. Boa tarde, Paris. Boa tarde, Fábio. O Fábio, teve o primeiro coletivo do Flamengo e o Joel pegou o time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado e meteu lá no coletivo. Aí ele alegou que o Gavilã, o Kleberson não vão poder jogar as primeiras rodadas, o Jonas estava com aquele probleminha de contrato e tal. Agora o Joel não dá susto na torcida, não. Você botar o Ronaldo Angelim e deixar o Rodrigo treinando no time reserva, não dá esse susto não, que o torcedor do Flamengo não merece esse susto. O outro destaque do nosso jornalista convidado, já da casa, apresentador do Jornal do Rio, Rodolfo Schneider. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui de novo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectadores. E o meu destaque é o seguinte: haja paixão. Hoje eu li a questão aí, o advogado do Edmundo disse que ele vai abrir mão de metade da dívida que o clube tem com o Edmundo para jogar e voltar a atuar pelo clube de São Januário. Uma dívida de 14, 10 milhões, enfim, 5, 7 milhões, o que seja. É muito dinheiro que o Edmundo vai abrir mão para voltar ao clube de São Januário. Se ele realmente se apresentar, Fábio, eu acho que tem que ter uma estátua para ele. Tem uma do lado pro Romário, vai ter que ter outra do lado pro Edmundo. Aí já está propondo já uma briga na chegada do Edmundo em São Januário. Destaque agora do jornalista convidado de hoje, Francisco Aiello. Boa tarde, Francisco Aiello. Boa tarde, Fábio, amigos. Enfim, o técnico Renato Gaúcho, ele vai ter a grande oportunidade nesse ano de 2008 de provar que é de fato já um treinador de futebol e não apenas um ex-jogador. Ele tem nas mãos o melhor elenco do futebol carioca e até mesmo, se fizer uma análise bem fria, do futebol brasileiro. Ou seja, pode ser um ano importante para o Renato Gaúcho como técnico e não mais como ex-jogador. E você, quer ganhar uma camisa do seu clube de coração? Então envie uma mensagem eletrônica para jogoaberto@bandrio.com.br e responda: que clube o tetracampeão Viola defenderá no campeonato estadual? Resultado sai na sexta-feira. No Botafogo, Castilho já conquistou a torcida e o novo reforço se apresenta já falando em revanche contra o Flamengo. Nem bem chegou e o uruguaio Castilho já conquistou a torcida do Botafogo. A procura pelo novo camisa 1 é uma demonstração da carência alvinegra quando o assunto é goleiro. Castilho, que assinou o contrato até dezembro de 2010, sabe que vai ter muito trabalho para apagar o ano de 2007. A mí me pasó más o menos lo mismo cuando fui a Peñarol e tuve que rendir al máximo. Passei o mesmo no Penharol e dei o máximo e não decepcionei. Apesar da torcida do Botafogo ser muito maior que a do Penharol, isso não vai mudar nada. A responsabilidade existe e vou assumi-la. Eu espero que não seja ele que vai resolver todos os problemas, né? Porque se for, é porque vai muita bola no gol. O Botafogo estreia no campeonato estadual contra o Resende, dia 19 no Engenhão. E esse jogo deve ser a primeira oportunidade de Castilho vestir a camisa alvinegra. Ele não precisa estar no ápice dele para jogar, ele tem que se sentir bem. Ele tem que ter o prazer de estar em campo, a vontade de jogar. Isso para mim é tão importante quanto estar em forma. O título perdido para o Flamengo no ano passado já mexe com um novo reforço. E bueno, sí que hay una rivalidad muito grande. Sei que há uma rivalidade muito grande, especialmente com o Flamengo, e tem que haver uma revanche. Cuca tem pouco tempo para entrosar os novos contratados, argentinos, brasileiros e uruguaio. Mas ele já sabe que todos têm que falar a mesma língua em 2008, o futebolês. Paris, acho que é isso que a torcida quer saber, né? A língua do futebol, né? Antes do futebolês tem que dar para ele um cursinho rápido de português, porque tá ruim de entender pra caramba. Agora, ele é a reserva do Carine na seleção do Uruguai. E o Carine tá na reserva do time dele lá. Quer dizer, melhor do que estavam lá no Botafogo, eu acho que ele é. Agora, pra que essa gana em cima do Flamengo? Calma, vai devagar.
Aí ele já chegou já provocando, né? Como o Paris bem lembrou, o Flamengo já está num clima já para ganhar a torcida também. É claro, né? Isso aí é até uma característica de jogador sul-americano. O argentino é assim, o uruguaio também é muito assim. E é claro também que alguém soprou isso para o Castilho, né? Ele não chegou ao Rio de Janeiro, ao Brasil, já sabendo que o Botafogo perdera um título estadual para o Flamengo e querendo revanche. Alguém já deu, né, uma buzinada para ele, no ouvido dele, e ele até mesmo conquistar a torcida, jogar um pouco para a galera, já tem esse discurso. Agora, se quem soprou pro Castilho foi quem soprou também que o Cuca foi volante, soprou errado, porque ele chegou dizendo, não, eu conheço o Cuca, ele foi volante. O Cuca era um meia ofensivo, né, Schneider? Chegou enganado. Agora, eu acho o seguinte, Fábio, se ele vier, ele não precisa ser um goleiro espetacular, não. Acho que se ele vier e não fizer as atrapalhadas que o Júlio César fez e tirou ali o título que o Botafogo poderia ter conquistado a Copa do Brasil, disputando com o Fluminense a final, como o Roger fez no final do ano, aquele chute lá contra o Juventude, acho que ele pode só vir e realmente fizer um bom papel, não tomar muito frango, que a torcida do Botafogo já vai estar satisfeita. Agora, com relação ao ataque do Botafogo, eu acho que está um pouco preocupante. Contrataram o Escalada, chegou pesado aqui no Rio de Janeiro, agora já estão pensando em outro homem-gol. Falaram no nome do Tuta. Eu sugiro os botafoguenses perguntarem para a diretoria do Fluminense e aos tricolores antes de contratar se realmente o Tuta é uma boa opção. Em relação a esse gol, Fábio, assim, até mesmo que o Rodolfo está falando, acho que o mais importante realmente no Botafogo é o Castilho defender as bolas defensáveis. Na verdade, a gente sabe que não existe um goleiro que seja assim, o maior pegador realmente de bola, né? Que pega as bolas mais impossíveis do mundo. Basta pegar as defensáveis. Foi isso, né, que o Botafogo teve dificuldade no ano passado. Agora, Paris, facilita o Castilho o entrosamento, já que o Ferreiro, o argentino, vem para ser titular. Quer dizer, fala a mesma língua ali, o espanhol. Já começa o entrosamento ali na defesa, que é a alma ali para não levar gol. Pelo menos entre o Castilho e o Ferreiro. Agora eu quero ver ele falando, lá garantia sou Joe, e ficar lá no gol, lá com o resto da galera, ele que não manja nada de Castilho, vai ficar difícil. Agora, em relação ao que a Caela está falando aqui, o time do Botafogo, cara, eu acho que o Cuca sabe o que faz. Ele montou aquele time do Botafogo ano passado, ninguém estava acreditando muito, esse ano ninguém está acreditando muito, mas eu acho o Cuca o melhor treinador do futebol carioca. Aí ela não sou muito bom de memória, vê se você me ajuda. Em 1983, Flamengo e Fluminense, o Assis fez um gol no Raul. Isso. Certo. E aí veio o Filhol pro Flamengo, dizendo que não levava aquele gol que o Raul levou. E o mesmo Assis fez um gol no Filhol e falou, pega lá, gringo. Será que um jogador do Flamengo, se fizer um no Castilho, pega lá, gringo, não vai ter essa provocação? Mas é claro, né? Isso pode acontecer muito bem, até porque o jogador do Flamengo está sendo provocado. A partir do momento de graça, né? Claro, né? Chegou o Castilho, que não conhece a rivalidade Flamengo e Botafogo, claro que não conhece pouco do futebol brasileiro e já chega dizendo, né, que quer ganhar em cima do Flamengo. É claro que se ele tomar um gol do Flamengo, ele pode muito bem ouvir isso de um jogador do Flamengo, caso aconteça um gol. E não vai ouvir só do jogador do Flamengo, vai ouvir da torcida brasileira, porque ele tem uma ganinha em cima da gente. Imagina o Souza fazendo um gol de cabeça, não vai deixar de provocar o Souza que tem isso. No Vasco, o caso do doping de Romário complica mais ainda. A finasterida não saiu da lista das substâncias proibidas dentro das práticas esportivas realizadas no Brasil. O Baixinho, que está com o Vasco Schneider lá em Emirados Árabes, vai poder jogar essa competição porque é fora do Brasil, mas quando voltar, continua cumprindo. A finasterida segue na lista das proibidas. Mas eu acho o seguinte também, Fabinho, eu acho que o Romário, se ele voltar, eu acho que ele está bem satisfeito ali na questão do técnico também. Qualquer coisa ele fica 1 mês, 2 meses fora que ele for suspenso aí, que ele já foi suspenso, e continua treinando. Se o Edmundo vier jogando ali na frente, eu acho que, com relação ao Vasco, eu queria destacar uma notícia. Eu acho que o Vasco perdeu muito em ter deixado o Perdigão ir para o Corinthians. O Perdigão acertou com o Corinthians, saiu do Vasco. O Vasco hoje tem o meio-campo formado provavelmente com Jonilson, Beto, Leandro Bonfim e Moraes. Sendo que o Moraes ainda pode ser... Moraes já disse que fica. Então não vai ser mais negociado. É um meio-campo bom, mas o Vasco tem competições a disputar, alguém pode se lesionar. O Perdigão é um bom homem para, às vezes, formar um meio de campo com 5 ou até mesmo estar no banco de reservas. Eu acho que a torcida do Vasco não ficou muito satisfeita com essa liberação aí do Perdigão, não. Agora, eu tenho certeza, assim, quer dizer, eu não sei realmente o que aconteceu, mas que aconteceu alguma coisa, aconteceu. No caso, entre o Romário e o Perdigão, e eu vou incluir aí um outro jogador, o Andrade. Porque não é possível, né? Porque o Andrade e o Perdigão, numa comparação com outros jogadores do Vasco, eles poderiam até mesmo, enfim, se não fossem titulares, fazerem parte de um elenco que vai fazer uma viagem internacional. Até porque são jogadores mais experientes. O Perdigão foi campeão do mundo com o Internacional. Então, aconteceu algo, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, com o Romário jogando, enfim, Romário soube de alguma coisa, algum clima ruim entre os jogadores, entre Romário, Andrade e Perdigão,
porque eu fui acompanhar o treinamento do Vasco e eu fiquei muito surpreso em ver um time titular durante o treino coletivo com um time de reservas e o Perdigão e o Andrade do lado de fora brincando de bobinho. Ou seja, alguma coisa aconteceu, algum mal eles fizeram, principalmente ao baixinho Romário. Parise, pouco a pouco o Romário vai deixando de fora quem não gosta. O Silvio Luiz, inclusive, já saiu do clube. Agora o Perdigão foi embora. O Andrade parece ser o próximo. Agora né? ele também é o próximo, porque ele Romário? já não vai poder... É o próximo. Mas ele fica fora de campo, não fora do clube. Pois é, mas já está fora, vai ficar fora, o Romário. E acaba com um pouco com o esquema dele, que era ele mais 10, né? Era ele na frente, 85 no meio de campo e 92 na defesa. Agora acabou isso. Agora acabou isso. E no próximo bloco, Fluminense pode ter 3 atacantes na estreia do campeonato estadual. E diretoria do Flamengo monta estratégia para comprar o goleiro Bruno. A gente volta já.